Bom dia, irmãos, graças a Deus. Vamos orar ainda, Senhor. Nosso Pai bendito, como é maravilhoso poder despertar e ter diante da nossa face tuas misericórdias totalmente renovadas. Sabemos que são elas a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Reconhecemos que nesta manhã precisamos ter nossos pés lavados, que os nossos corações se aquietem diante de Ti, nossas mentes se acalmem, que todo esse tempo que vamos ter juntos, que Teu Espírito tenha liberdade em nós, entre nós, de comunicar aquilo que está em Teu coração, aquela medida, aquela porção que o Senhor preparou para esta manhã. O Senhor venha derramá-la em nossos corações. Eis-nos aqui para receber. Obrigado pela Tua provisão, pela graça que nos foi dada em Teu Filho, que nos habilita, nos capacita a responder com obediência a tudo aquilo que Tu mesmo tens dado a nós. Fala nesta manhã, pois desejamos Te ouvir. Em nome do Teu Filho amado, nosso querido Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, se nós pudéssemos agora ter os nossos olhos abertos, e estes então estivessem voltados para aquele que está sentado no trono desse universo, qual seria então a cena que nós contemplaríamos? Eu penso que nós veríamos ali sentado um Deus ferido. Um Deus ferido de amor por nós. Algo que impressiona meu coração, que você e eu, pela graça e bondade dele, nós ganharemos um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo. Mas ele, pela eternidade, carregará sobre o seu corpo as marcas do seu amor. Para que nós sempre, ao contemplarmos, possamos lembrar o quanto ele nos amou. O quão maravilhoso Ele é. Isso precisa impressionar o nosso coração. Há um Deus ferido no trono desse universo. E estas feridas, causadas pelo Seu amor dispensado a nós nunca vamos compreender a profundidade do que isso representa. Nós temos um Senhor tão maravilhoso, tão bondoso. Mas se nós olharmos o movimento que está acontecendo nesse trono, a gente percebe que o Senhor está se levantando desse trono com o desejo de vir e buscar a sua amada. A grande questão é, nós estamos preparados para isso? Nossas vestes estão adequadamente já limpas de tal forma que Ele irá se agradar de nós? De que modo Ele vindo ao encontro da sua amada, de que modo Ele irá nos encontrar? Permito-me, antes de nós darmos continuidade ao encargo para completarmos esta manhã aquilo que foi colocado em meu coração, fazer essas breves considerações iniciais. De que modo o Senhor vindo buscar a sua amada, Ele irá nos encontrar? Há uma única citação das Escrituras Sagradas que nos ajudam a pensar sobre isso. Eu gostaria de ler com vocês o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 16.
Filipenses 3,16 diz assim: todavia andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Nós temos uma medida. O Senhor tem dado uma medida a cada um de nós. Ele tem dado uma porção. E esta porção que Ele tem dado a nós é exatamente aquela que Ele vai buscar e encontrar. Nem mais, nem menos. Então o Senhor tem dispensado a nós a sua verdade, a sua palavra, tem trazido a nós as suas demandas. E junto com isso que Ele tem mesmo doado, como já foi dito em uma outra oportunidade, Ele tem nos habilitado pela sua graça a respondermos a isso. Então nós devemos andar segundo a medida, segundo aquilo que nós temos alcançado. Então, de que modo Ele irá nos encontrar? Exatamente como nós nos achamos hoje. Se hoje o Senhor nos recolhesse, nós iríamos exatamente como estamos a Ele. E como nosso irmão ontem à noite nos mostrou, e haverá um tempo onde todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E lá nós daremos conta de tudo aquilo que nós tivermos feito por intermédio do nosso corpo, seja bem ou seja mal. E a passagem que foi lembrada ontem foi de 1 Coríntios 3, lá do versículo 9, versículo 10 em diante. Versículo 10 diz lá que Paulo, como um bom construtor, lançou o fundamento. E é Cristo. Aí na sequência ele vai dizer assim: mas veja como cada um de vocês irá edificar sobre esse fundamento. Aí tem aquelas duas qualidades materiais, como nós observamos ontem. A primeira qualidade destes materiais envolve o ouro, a prata e as pedras preciosas. Fala exatamente daquilo que Deus é em sua essência. A sua natureza, ouro. A obra de Cristo representada ali pela prata, e as pedras preciosas, também as obras do Espírito Santo. Então, o que edificamos sobre o fundamento? Deus. Essa é a primeira qualidade do material que é apresentada. A segunda qualidade de material apresentado ali envolve a madeira, envolve o feno e a palha. Natureza, glória e obra do homem, porque a madeira aponta-nos para o homem. O que é interessante é que na sequência, isto que foi edificado sobre o fundamento, por cada um, será provado. Será provado pelo fogo. E o fogo vai, então, consumir tudo aquilo que não faz parte do primeiro material. Madeira, feno e palha serão consumidos. E é impressionante que diz lá na sequência: este, todavia, será salvo como que pelo fogo. Então, irmãos, nós precisamos exatamente perguntar ao Senhor se tudo aquilo que Ele tem trazido a nós, se tudo aquilo que Ele tem dado a nós graciosamente, nos dando condição até mesmo de responder ao que Ele tem dado, isso tem sido exercitado por nós. Será que quando Ele olha para nós individualmente, qual é a sua avaliação, qual é a sua estimativa? Ele tem dado uma medida a cada irmão, cada irmã, a mim. Temos respondido a esta medida? Nós precisamos deixar que o Espírito fale ao nosso coração. Não sei se eu serei ousado demais em dizer aqui, mas podemos talvez dizer essas palavras: estamos aquém.
daquilo que o Senhor tem esperado de nós. Irmãos, o Senhor está às portas. Já é hora de nós sermos despertados do Senhor. E há algumas questões extremamente importantes que precisamos colocar e que essas questões ajudam-nos a avaliar da maneira como eu tenho conduzido o meu viver diante do Senhor. Ontem, depois do reunir aqui, nós tivemos comunhão entre alguns irmãos. Muito edificante. E há uma coisa que eu gostaria de deixar registrado de modo geral, que pode sempre nos ajudar nessas questões. Eu penso que há 3 coisas inegociáveis para a vida da nova criatura. 3 coisas inegociáveis. E quando essas coisas elas são abaladas, quando elas são comprometidas, nós devemos perguntar se aquilo que estou fazendo ou praticando realmente procede ou não do Senhor. A primeira delas é a minha comunhão com a palavra do Senhor. Quanto tempo eu tenho investido numa comunhão pessoal da leitura da palavra dele? Mas é um toque de coração para coração. É nós tocarmos o coração do Senhor lendo a sua palavra, para que ela, a palavra, venha revelar esse maravilhoso Senhor no nosso íntimo. Quanto tempo você e eu temos dispensado na leitura da palavra? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também tão importante como o primeiro: quanto tempo eu tenho investido em oração? Penso que esta é uma das áreas mais difíceis para os santos. Se fôssemos colocar leitura da palavra e oração, se é que eu posso dizer isso, parece-me que a leitura da palavra se torna mais simples. Mas quando você entra no território da oração, e oração, quando eu digo aqui, não é aquela oração que nós chegamos no final do dia, ou final já da noite, e fazemos aquelas colocações que não estão erradas em si, agradecendo o Senhor pelo dia, agradecendo o Senhor pelo seu cuidado, pedindo que Ele nos guarde. Mas se a nossa vida de oração se resumir a isto, estamos em déficit. Irmãos, é uma área que nós precisamos do socorro do Espírito Santo, uma vida de oração. Orar é estar face a face diante do Senhor, ouvindo aquilo que Ele tem a nos dizer. Então nós precisamos ter tempo com Ele. Há muitas vozes desse mundo e nós precisamos ouvir a voz dEle. E nós precisamos investir, gastar tempo em oração. É uma luta? Não tenho a menor dúvida. Não temos a menor dúvida. Às vezes nós lutamos 10 minutos conosco mesmo para termos 1 minuto de comunhão com o Senhor. Até que os nossos pensamentos se acomodem, se aquietem, porque eles são como beija-flor, ficam para lá, para cá. De repente você está orando de joelhos e você viajou. Você foi para um outro estado. Aí você tem que recolher o teu pensamento novamente, trazer ele ali. Pedir que o Espírito Santo nos ajude a desenvolver uma vida de oração. Então, não só uma leitura adequada da palavra, mas também uma vida de oração, para nós discernirmos o seu coração. E o terceiro aspecto é a vida de comunhão dos santos. O comunicar é tremendamente importante. Não é o tudo, mas é fundamental que os santos vivam juntos em união. E quando nós nos reunimos, irmãos, nós devemos ter uma expectativa no coração, porque esse reunir faz parte do coração dele, do Senhor. Nós devemos vir para o reunir, sabe, com aquela expectativa, o que o Senhor irá falar. Às vezes é uma palavra,
Às vezes é uma frase por um coração. Às vezes é um texto que sobe. Mas Ele vai lhe falar. Quem vai reter 100%? Mas o Espírito Santo está procurando caminhos em nossos corações para depositar aquela verdade. E aquilo vai entrar no seu coração. E vai fazer a diferença. E graças ao Senhor, pelos recursos que Ele permite que tenhamos nesse tempo, que podemos depois novamente repassar por aquilo que o Senhor falou naquela ocasião, e outras verdades são saltadas em vida. Quantas vezes eu revi mensagens feitas por irmãos que eu já tinha participado, ouvido, e o Espírito, traz vida, é uma coisa impressionante, Ele sopra a vida. Amém. Então é um aspecto de diligência. Então o orar, o congregar é fundamental, porque ali o Senhor comunica o seu coração aos santos. Então essas três coisas são inegociáveis. E para finalizarmos esse pensamento, então se tudo aquilo que está ao derredor das minhas implicações de vida, de envolvimentos profissionais, se isso está sendo violentado, considere diante do Senhor. Devemos considerar. Porque o Senhor nunca vai nos colocar num ambiente, nos dar algo que violentaria o seu próprio princípio. Não importa o que Ele tenha para nós, Ele nunca vai nos dar nem mais nem menos. Ele vai dar o que nós precisamos. Ele não vai violentar o seu princípio. Então consideremos isso diante do Senhor. E assim, por sua graça, nós vamos responder à medida que Ele tem nos dado. E o que Ele então deseja? Ao nos encontrar, que nós estejamos fiéis àquela medida, nem mais, nem menos. Se nós pensássemos na primeira vinda dele, quando Ele nasceu entre os homens, se nós pensássemos naqueles poucos irmãos que o aguardavam, eram pessoas tão simples e normais como nós. Simeão, Ana, você pegava lá, Zacarias, Isabel, eram irmãos simples, que eram fiéis à medida. No templo, tudo estava bombando, não é isso? Os sacrifícios, o toque do chofar, o movimento dos sacerdotes, as festas, mas eles estavam tão distantes de uma realidade que eles não se aperceberam que o Messias já estava no meio deles. Mas vejam a vida daqueles que o aguardavam. Como Simeão pegou o Senhor Jesus, menino, bebê, despede agora o teu servo, pois meus olhos já viram a salvação. Ele estava atento, ele discernia. Pessoas simples como nós. Então o que o Senhor requer de nós? Que sejamos fiéis à medida. Nem mais, nem menos. Esse é o caminhar. Então o Senhor nos ajude a isto. Andar. O andar cristão é um andar muito simples. Ainda que deve ser solene, mas ele é simples, ele é suave, ele é gracioso. Não há peso. Há responsabilidade, mas não há peso. Porque nós servimos aquele que é majestoso, aquele que é maravilhoso. Aquele que disse aquelas palavras aqui mencionadas, tetelestai, tudo está consumado. Ele é o único vencedor desse universo. Não há dois vencedores, só há um. Nós somos mais do que vencedores. Então nós desfrutamos de uma vitória. Nós não labutamos para alcançar uma vitória. Nós labutamos a partir de uma vitória. Então nós já sabemos o final do filme. Porque nós já entramos numa vitória. E na graça, na dependência dele, nós somos sempre mais do que vencedores. Então que o Senhor nos ajude a viver nesse tempo do fim, nesses tempos sombrios de maneira adequada. Então, irmãos e irmãs, para completar então
o tempo que temos tido juntos, vamos estar falando do terceiro aspecto da necessidade de termos discernimento espiritual. É discernir o que o inimigo está fazendo nesse tempo do fim. E sabemos que ele está preparando um povo, preparando uma raça que manifeste o seu caráter com uma finalidade, para que todos estes recebam passivamente o anticristo. Vamos pegar então algumas passagens para firmar os nossos pensamentos. Primeira Epístola de João. Primeira Epístola de João, no capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Em especial, o primeiro verso, 18, lido, diz aí que estamos na última hora e como já ouvistes que vem o quê? O anticristo. Haverá um tempo na história dessa humanidade que o anticristo, pessoa, o filho da iniquidade, irá se manifestar. Isso é um fato. Mas na sequência do mesmo verso nós vemos: e como já ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Falamos de anticristos. Olha só que impressionante. Apenas um dado histórico aqui. Quando João escreve essa carta, a igreja estava violentamente sendo atacada em várias frentes. E uma delas era uma filosofia gnóstica chamada docetismo. E dentro desse contexto, dentro dessa compreensão, desse gnosticismo docético, eles entendiam que o pecado residia no corpo e que a alma estava completamente pura, ela era incontaminável. Isso levava ao seguinte raciocínio: você pode fazer tudo o que você desejar com o corpo, porque para nada aproveitará e a tua alma ela é intocável. É daí que surge então o pensamento de que Cristo seria uma aparência, ele não teria então encarnado. Ora, se ele não se encarnou, não houve o derramamento do sangue, não houve expiação. Então era uma agressão frontal a essa realidade. Eles entendiam então que a salvação seria pela gnose, pelo conhecimento. E dizendo isso, lógico que dentro desse pensamento gnóstico, docético, Jesus ele não teria encarnado e teria sido apenas uma aparência. E João então escreve essa carta para alertar aqueles irmãos. Muitos falsos profetas, como antigamente os falsos mestres levantavam, esses anticristos. E a história tem muitos para que nós possamos mencioná-los aqui. Então a Bíblia fala de anticristo e fala de anticristos. Porém, no capítulo 4 desse mesmo livro, no versículo 2 e 3, nós temos assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então nós temos o Anticristo, nós temos anticristos e nós temos o Espírito do Anticristo.
O que seria essa que já está presentemente agindo no mundo? O que seria o espírito do anticristo? Lembre-se, nesse encargo final nós estamos buscando discernir o que o inimigo está fazendo nesse tempo do fim. E, como já afirmamos, ele está buscando formar um povo que expresse o seu caráter, para que este povo então passivamente receba o anticristo. Como que nós poderíamos explicar essa expressão, o espírito do anticristo? Aí coloco-me diante dos irmãos para que os irmãos também julguem a situação que vai ser abordada aqui. Para entendermos isso, vamos pegar um texto do livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4. E há uma expressão aqui no versículo 23 que pode nos ajudar a compreender o que significa aquela expressão. Aqui no versículo 23 de Efésios 4 é um aspecto positivo que nós vamos estar lendo. 4:23 diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O que significaria, ou significa essa expressão, espírito do vosso entendimento? É a forma do nosso pensamento, é a mentalidade que irá governar os nossos atos ou ações, é o princípio que irá governar aquilo que iremos fazer. Então, espírito do vosso entendimento é a mentalidade que irá governar as tuas ações. Bem assim. Ou o princípio que irá governar as nossas ações ou atos. Então, guardemos isso no nosso coração. Vamos agregar um outro texto agora e vamos passo a passo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Segunda Tessalonicenses 2, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu sei que há várias possibilidades, várias interpretações quando se pensa aqui nesse verso. Mas levantemos a pergunta, pelo menos, o que significa este mistério da iniquidade que já opera? Isso vem operando em todas as gerações passadas, inclusive na nossa. Há um mistério da iniquidade que já está em atividade desde aquele tempo. Então vamos somando essas coisas que estão sendo ditas para que nós joguemos juntos. Há o anticristo, os anticristos, e há um espírito do anticristo que presentemente já está no mundo atuando. Já está atuando. E vimos então, dentro daquela referência mostrada, que o espírito do vosso entendimento pode ser compreendido como uma mentalidade que governa as nossas ações, que governa os nossos atos. Vamos dar mais um passo seguinte e vamos somando o que está sendo dito. Agora o livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Antes de eu citar as passagens aqui, onde será o campo de ação de Satanás na vida das pessoas? É uma pergunta, deixemos ela no ar. Onde é o campo de atuação de Satanás na vida das pessoas? O mistério da iniquidade é este, que já opera. De que forma? Qual é a maneira desse mistério operar? Ou seja, já está operando. Agora, Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler aqui do versículo 16 ao 18.
a todos, os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca, sobre a mão direita, sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, e o nome da besta, e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é de homem. Ora, esse número é 666. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos passagens ou estudos sobre esta passagem? Mas eu gostaria de levantar uma situação para que juntos pensássemos. Pensando inicialmente na palavra marca que aqui está colocada. Faz que lhe seja dada certa marca. Pensemos nessa palavra. Quando nós examinamos as Escrituras Sagradas, nós temos duas palavras no grego para interpretar esta palavra marca aqui. Uma delas, bem conhecida de nós, encontra-se em Gálatas 6,17. Para que ninguém me moleste, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ali, a palavra que aparece é estigma. Marcas que vieram através das chibatadas, das varadas, de tudo aquilo dos apedrejamentos que Paulo sofreu. Marcas empancadas. Ali é estigma. Mas a palavra que aparece aqui é outra. É a palavra charagma. Ela vai aparecer mais aqui 5, 6 vezes no livro de Apocalipse e uma única vez no livro de Atos. E é essa que eu gostaria de ver com vocês, para depois fazermos algumas associações. Atos dos Apóstolos 17, versículo 29. Atos 17, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Essa palavra que aparece aqui, trabalhados, charagma. E aqui nos dá a ideia, esta palavra, que esse trabalho, esse esculpir, não é algo imediato, através apenas de uma pancada, mas através de um processo. É um esculpir, é um trabalho feito para que se produza a imagem. Essa é a ideia do trabalhados aqui, a mesma palavra aqui em Apocalipse. Faz que seja dada certa marca. E um outro detalhe importante dessa palavra é que ela é a raiz da palavra caráter. E isso é muito significativo para nós. Lembre-se que o nosso ponto para concluirmos o tempo juntos é mostrar ou buscar discernir, com a ajuda do Espírito, o que o inimigo está fazendo nesse tempo do fim. A resposta já foi dada, ele está formando um povo que tem o seu caráter. Aí vocês conseguem já visualizar onde nós queremos chegar. Eu entendo, queridos irmãos e irmãs, que não precisará tanques de guerra na rua para botar filas e filas de pessoas para receber o chip, seja na mão, seja na testa. A mim isso é distração. A humanidade já está chipada faz tempo, ganhando na mente. O que nós falamos ontem a respeito do que está acontecendo no mundo, não está havendo uma inversão de valores? Onde a verdade está tropeçando, onde a verdade sumiu das praças, não há mais absolutos, só há aspectos relativos da nossa vida. Não é isso que acontece diante dos nossos olhos? E essas coisas acontecem da noite para o dia com uma pancada só? Não. É um processo.
É um processo. Ou seja, nós já estamos sendo chipados faz muito tempo, irmãos, na nossa mente. Aí eu me lembro do nosso irmão César Coneglian, que diz o seguinte: quem ganha a mente, ganha a vontade. Quem ganha a vontade, ganha as mãos. Quem ganha as mãos, ganha as ações. Então, o que está sendo produzido é uma sociedade inteiramente chipada. Porque o caráter de Satanás está sendo moldado. Olhem, ontem nós levantamos a questão, olhem para as leis que estão sendo implementadas em todos esses governos. Isso não acontece da noite para o dia. Se nós pensarmos na nossa própria história, como que as coisas eram antigamente e como são hoje, como o processo educacional familiar existia num aspecto, veja hoje, essas coisas não acontecem da noite para o dia. Isso é um processo que está acontecendo, irmão. Qual é a maior batalha que está acontecendo nesse universo hoje? É a batalha pela tua mente e pela minha mente. Essa é a grande guerra que nós estamos enfrentando hoje. Satanás está ardilosamente fazendo de tudo para nos ganhar, cativar a nossa mente. E ele sabe agir de várias formas. Não pensemos que ele não tem atuado na esfera presente da história da igreja hoje. Não pense que essa letargia, essa apatia, não tem aí os mecanismos satânicos para nos distrair com as coisas desse mundo, mudando até próprios conceitos que nós estabelecemos em nossas mentes. Então nós estamos num tempo extremamente significativo, tempos estes que precisam ser discernidos por nós. Discernidos por nós. Então, a maior batalha, estava dizendo aos meus irmãos, que é desferida hoje, que acontece hoje, é a batalha pela nossa mente. Não tem a menor dúvida disso. Então, eu lembro-me que na primeira reunião eu fiz uma rápida menção quando estávamos fazendo as considerações introdutórias, lembrando-me de um texto que daqui a pouco vamos lá, que o apóstolo Paulo deixou registrado ali de Romanos capítulo 12. Estávamos fazendo uma pequena observação no capítulo 13, que já é hora de vos despertar do sono, não é isso? E porque Paulo poderia dizer, olha, vocês discernem o tempo, então já é hora, o tempo ali é o kairós, é a plenitude do tempo de Deus. Discernam. Ele está levando aquela situação àqueles irmãos, porque ele já tinha falado da necessidade de terem uma mente renovada. Então compreende os passos, o que seria então o espírito do anticristo presentemente já atuando nesse mundo, o mistério da iniquidade já exercendo a sua força, mantendo toda uma humanidade aos seus pés. É o que está acontecendo. Onde estão, desculpe-me insistir aqui, os absolutos de Deus? Já não tem mais lugar nas praças. Não é assim que nós vemos um processo de afunilamento de todas as coisas? O que mais nós precisamos ver para termos a evidência que o nosso amado Senhor está desejoso de nos buscar? Ele está às portas, mas Ele está esperando que nós reajamos ou tenhamos uma reação adequada. Nós precisamos, com seriedade, nos posicionar nesse tempo do fim. Nos encher de quê? Das armas da luz, revestirmos de Cristo Jesus. Que precioso é saber que nós não precisamos absolutamente nada a não ser de Cristo. Como o nosso irmão ontem bem nos lembrou, dizendo em outras palavras,
Se o Pai Celestial então colocasse seus olhos sobre essa Assembleia, creio que Ele os tem. O que Ele buscaria entre nós? Conhecimento? O quanto nós decoramos da sua palavra, que ambas as coisas são importantes? Não, Ele buscaria ver em nós o seu Filho. O quanto de Cristo há aqui nessa Assembleia reunida? O quanto de Cristo há em mim? Irmãos e irmãs, deixe-me colocar uma situação aqui, hipotética. Daqui a 2, daqui a 3 anos, se o Senhor assim não voltar, nós nos encontramos num outro contexto, seja qual for ele. Se a medida que há em mim não aumentou, se a medida que há em você não aumentou, alguma coisa está errada. E essa medida, irmãos, é a formação de Cristo em nós. É o quanto nós conhecemos mais dele. É o quanto dele foi formado em nós. Será que eu me tornei um marido mais adequado? Uma esposa mais adequada? Um filho, um patrão? Será que as minhas relações são diferentes? As pessoas percebem isso? Nós precisamos fazer essas perguntas. Porque é o quanto de Cristo está sendo formado em nós. É o que interessa o coração do Pai Celestial. Ele quer ver Cristo. Então nós vamos nos derramar diante dele, desse amado Senhor que tanto deseja se apresentar, se revelar a nós. Mas ele quer um coração aberto. O que ele busca verdadeiramente em cada um de nós? Um coração aberto. Se ele encontrar um coração aberto, ele faz a obra. Ele não vai exigir que nós façamos, porque o que a carne não produz realidade espiritual. O lugar da carne é cruz. Só o Espírito Santo pode produzir isso em nós. E ele já foi enviado pelo próprio Senhor junto ao Pai. E o Espírito Santo está buscando trazer revelações maravilhosas desse glorioso Senhor Jesus Cristo. É mais dele, menos de nós. Que ele cresça e nós diminuamos. Irmãos, senão não iremos avançar. Como nós iremos não só esperar a vinda dele, mas apressar a vinda dele? Senão, dessa forma, cheio dele, edificando sobre o fundamento ele mesmo as próprias realidades divinas. Esse é o ponto. Então, quando nós buscamos esse tempo para discernir, o que está aí acontecendo, ou seja, o que o inimigo está fazendo nesse tempo do fim, ele está chipando como sempre fez. Chipando a mente. Não precisa 6 bilhões, ou não sei exatamente a população do mundo hoje, 7 bilhões entrar numa fila para ser chipado. O anticristo não precisa disso. Dá muito trabalho. Não precisa de tanque de guerra. Ele precisa da mente. Esse é o ponto. Uma coisa impressionante. Nós precisamos entender que esse mundo jaz no maligno. O primeiro versículo da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não criou o mundo, ele criou a terra. Esse mundo, no que tange o seu sistema, depois da rebelião do homem, depois da revolta do homem contra o Senhor, contra a sua palavra, Satanás entrou. E tudo que nós conhecemos à nossa volta, o sistema econômico, político, educacional, religioso, tudo isso tem a assinatura de Satanás. Nós vivemos num mundo de trevas. A única realidade incontaminável deste mundo é a igreja dele. Não, o Senhor não tem nada a ver com este mundo caído, ele tem a ver com aquele povo que ele está buscando. Depois de ter o seu povo sido recolhido, ele tem um assunto com esse mundo. Ele vai tratar com o seu povo, porque o primeiro juízo vem para conosco. Mas ele tratará desse mundo com o seu juízo também. Então nós estamos, a cada contato que nós fazemos,
nós estamos nos deparando com um sistema caído. Isso nunca vai melhorar. Nunca vai melhorar, porque o sistema é caído. E Satanás, então, tem a sua plataforma chamada morte para agir. Agora, nós, apesar de estarmos no mundo, não somos do mundo. Mas o Senhor, na sua oração, capítulo 17 de João, fala assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde os livres do mal. Mal ali, poneros, é maligno. Não é mal acidente, mal tropeção, mal enfermidade. Não, ali é uma ação maligna. É a mesma palavra que aparece lá na oração que ele ensinou. E livra-nos do mal, porque teu reino, o poder é mal. Ali o mal não é o mal, ali é mal pessoal, é o maligno, porque é exatamente contra ele que nós lutamos. Então há uma batalha, queridos irmãos e irmãs, acontecendo exatamente nesse momento para ganhar a nossa mente. E como nós nos protegemos disso? Qual que é então agora o aspecto positivo? A nossa reação como povo de Deus. Porque temos que ter o discernimento, não adianta ter o diagnóstico apenas. O Senhor nos leva para um caminho de como devemos reagir. Aí, então vamos para aquele texto de Romanos 12, já mencionado, mas vamos registrá-lo aqui em leitura. Romanos 12, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos que até o capítulo 8, nós temos a história da nossa redenção. Se nós pegarmos ali os capítulos iniciais do Romano, nós vamos ver de onde nós fomos tirados. De um tanque de lama, de um tanque de pecado, de uma situação de malignidade inimaginável. E termina com o glorificou. É uma coisa impressionante a obra que o Senhor fez a nosso favor. Ele nos tira daquela condição de trevas absolutas e realiza uma obra tão maravilhosa de salvação. Tão maravilhosa, irmãos. Fala-nos ali da nossa plena justificação. Fala-nos da morte em Cristo. Fala-nos do andar do Espírito. Penso que vale aqui um registro. Isso está aquecido no meu coração. Eu estava pensando esses dias sobre esse assunto que vou mencionar aos irmãos. A obra de Cristo na cruz é algo que nós nunca vamos mensurá-la de uma maneira adequada. Tamanha grandiosidade dessa obra. Porque ali nós temos pelo menos 4 esferas desse aspecto da nossa salvação. Os irmãos depois podem, com mais cuidado, olhar no livro de Levítico, seus primeiros capítulos, inserir o capítulo 16, que fala do dia da expiação, e entender daquelas figuras o que exatamente aconteceu naquela cruz. Pelo menos 4 realidades que implicam na nossa salvação. A primeira delas é que o cordeiro que seria imolado, que seria ofertado, ele deveria ser sem mancha, não poderia ter mácula, deveria ser perfeito. Então ele era um cordeiro que entrava nessas características, e o primeiro aspecto da salvação, ele seria o nosso substituto. Ele morreria em nosso lugar. Nós precisávamos sim de um substituto que morresse em nosso lugar. Mais do que isso, o cordeiro tinha que ser vicário, ou seja, ele deveria representar legitimamente o pecador naquela oferta. Agora, uma pergunta, o que aquele animal que seria oferecido tinha a ver com o pecado daquele homem? Absolutamente nada. Mas ele o estava substituindo, mas ele vicariamente representava aquele homem legitimamente naquele sacrifício. Mas algo mais precisaria acontecer.
Era um sacrifício expiatório. Deveria haver morte e derramamento de sangue. Esse é o terceiro aspecto. E nós vemos isto olhando para as sombras. E o quarto aspecto é o identificativo. Lembram-se o sacerdote colocando a mão sobre a cabeça do animal, quando ele transferindo o pecado? Depois, irmãos, olhem com detalhes lá. Então, ele fala da identificação. Então, quando nós olhamos a obra da cruz, nós vemos essas 4 lindas realidades ali expostas. E uma que eu quero destacar no seu final, a identificativa, que fala-nos da nossa morte em Cristo Jesus. Que Senhor maravilhoso que nós temos. Agora, a que momento nós fomos incluídos na morte de Cristo? Não foi às 9 horas da manhã. E eu, quando for levantado da terra, trarei todos a mim mesmo, disser isso, significando o gênero de morte que estava para morrer. Não foi às 9 horas da manhã. Porque o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula, tinha que ser perfeito, tinha que nos substituir legitimamente. Então ele atendeu vários aspectos aqui que nós apresentamos na sua morte, exigidas. Mas quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ali aconteceu a nossa inclusão. Nós fomos incluídos na sua morte e não no seu sofrimento. Então há uma morte sim, amor. Nós morremos para nós mesmos, morremos para esse mundo, morremos para o diabo, morremos. Isso é uma obra maravilhosa da graça do Senhor. Então, quando nós olhamos esses primeiros capítulos ali de Romanos 1 a 8, nós temos toda essa verdade maravilhosa. E ele disponibiliza então o Espírito Santo para que viva a vida que é dele em nós. Como o Senhor é gracioso. Mas para estes que receberam essa obra tão maravilhosa, tão diferenciada, Paulo diz aqui na leitura de Romanos capítulo 12, que é necessário que eles tinham a necessidade de serem transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa o quê? Que é perfeitamente possível uma nova criatura andar com a mente caída. Perfeitamente possível. Quantos de nós, nascidos de novo, ainda funcionamos com a nossa mente caída? Precisamos da renovação da nossa mente constantemente. E é exatamente pela renovação da nossa mente que nós vamos ganhar discernimento. Sabe por quê? Lá está escrito, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a única forma. Não basta nós estarmos regenerados. Isso é a grande bênção. Mas a nossa mente precisa ser transformada. Precisa ser renovada. Aí então nós vamos tocar o que exatamente a palavra de Deus está dizendo aqui. A tocar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então qual é a nossa reação diante desse ataque maligno, frontal, nesse tempo do fim? É termos a nossa mente renovada. Renovada. A nossa mente precisa ser renovada. Há um texto em 1 Coríntios 2, 14 ao 16, diz assim: nós temos a mente de Cristo. Ali é nós. Ali fala o coletivo. Então, para que nós possamos expressar esta mente, ela precisa ser renovada. Temos uma outra passagem, o livro de Filipenses, capítulo 4. Textos sem a menor dúvida, já olhados muitas vezes por nós. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
Aqui está a qualidade de pensamento que deve preencher. O ocupar significa preencher todos os espaços. E como que nós vamos, então, praticamente experimentar isso? Exatamente dentro daquelas realidades apresentadas que são negociadas. Palavra, oração, comunhão, o andar dos santos. E é dentro do andar dos santos que nós temos a proteção. Irmãos, nós precisamos de um regular o outro. Não existe cristão carreira solo. Nós precisamos de irmãos que nos ajudem, que nos exortem, que nos ordenem, como nós também podemos ajudar irmãos a serem ordenados. Então, por isso que o andar, ainda que seja espinhoso com os irmãos, é um lugar seguro que nós temos. Porque é ali que nós somos ajudados, confrontados, é ali que a cruz opera no nosso ego. É ali que nós aprendemos a abrir mão, mesmo que você tenha absoluta certeza dos teus supostos direitos. Esse é um lugar de segurança, é andar. Eu não vou andar com aqueles irmãos são todos difíceis. Mas é ali, irmãos, que você precisa estar, no meio destes, para que você seja tratado no teu ego endurecido, seja quebrantado, seja levado ao pó, para que o Espírito faça a obra em você, como também os demais irmãos. Entenda, você está no lugar ideal que você tinha que estar, não está no lugar errado. Nós estamos no lugar adequado. É ali que o Senhor trabalha conosco. Você casou com a pessoa certa, você não errou não, é esta pessoa. É um caminho do Senhor para a sua vida. Eu tive um professor, quando eu estudei anos atrás, um irmão muito querido, Herbert Clevenger. Ele falava com o seu sotaque, ele falava assim: irmão, o casamento é uma grande traição do Senhor. É um grande perigo. O Senhor queria nos pegar. Mas é o caminho da cruz, irmão. É o caminho da cruz. Esse é. Eu falei, esse irmão sabe o que está falando. Ele sabe o que está falando. Irmãos, é a bênção. Esse caminho, sabe? O caminho da cruz. Não é isso? Amém mesmo. Amém mesmo, irmão. Eu concordo. Então, nós devemos ter a nossa mente renovada. Essa é a nossa reação diante do que está acontecendo diante da nossa volta. Essa é a nossa grande reação. E vocês devem ter tantos outros textos, vou citar apenas mais um. Colossenses 3, então agora, versículo 2. E vocês depois vão achar nas Escrituras Sagradas em passagens que nos ajudam a pensar nisso. Colossenses 3, versículo 2, assim: pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. E o 3 diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós temos aqui uma instrução das Escrituras que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, elevadas. É assim que a nossa mente, o Senhor quer ganhar nessa mente. É um campo de batalha, e você muito bem sabe o que é isto. É um campo de batalha. Então nossa mente precisa ser ganha. Muitos de nós podemos ter as mentes como se fosse, pense uma cidade sem muros de proteção, onde nós não temos defesas próprias de discernir. Às vezes nós somos levados por nós mesmos, às vezes por opiniões alheias. Então nós precisamos levantar essas paredes, esses muros de proteção, o que? Fortalecendo o que? A nossa mente, dando o que? Todas essas realidades, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso ocupe o nosso pensar. Pensar nas coisas do alto e sempre discernindo à luz das Escrituras Sagradas. Então veja que impressionante é a palavra do Senhor. Ela nos ajuda a ver o diagnóstico, mas ela também nos mostra qual é o caminho que nós devemos ter. Com relação ao primeiro compartilhar, nós vimos então que é necessário discernirmos
a hora presente que a igreja está vivendo. Apatia espiritual. Então, reagimos, vamos andar de modo digno diante do Senhor, revestir-nos dele mesmo, das armas da luz. É ele sendo formado em nós. Essa é a nossa reação. E aí nós vamos adequadamente estar sendo colocados nos trilhos. Discernir o que está acontecendo no mundo à nossa volta, vendo que a verdade ela já perdeu o seu pedestal. Já vivemos na era pós-verdade, onde a mentira está sendo estabelecida, onde não importa mais o que é fator absoluto, não importa é o teu sentimento, a tua crença pessoal. Isso está conectado a esse terceiro aspecto aqui, já de uma mente sendo trabalhada por muito tempo. E o mundo está nessa situação. Qual deve ser a nossa reação? Qual é o papel da igreja? Ser coluna e baluarte da verdade. Nós somos a verdade. Nós não negociamos a verdade, porque nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da própria verdade. E por fim, esse discernir daquilo que o inimigo está fazendo no tempo atuais, que é o tempo final. Ele está preparando. Não está diante dos nossos olhos isso? Mentalidade de um povo completamente cativa, escrava, principalmente à luxúria, a libertinagens. Tudo isso são brinquedinhos de Satanás para distrair as pessoas, para mantê-las escravas nos seus corpos, escravas nas suas mentes. Ele tem os seus caminhos e caminhos. Então precisamos, com a ajuda do Senhor, discernir. Vamos reagir como? Vamos, com a ajuda do Espírito, ter a nossa mente renovada. Pensar nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Porque nós morremos em Cristo. E a nossa vida está oculta, protegida, oculto ali. Me permita só essa colocação. Não significa que você um dia guardou sua chave num lugar tão bem guardado que você não se lembra mais onde está. Oculto ali é estar diante dos olhos. Oculto, mas protegido diante dos olhos do Senhor. E assim a nossa vida diante dele. Então nós estamos guardados, protegidos. Aí é a forma de nós reagirmos diante dessa situação. Então que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs. Nos ajude com esse discernimento espiritual que tanto a igreja do Senhor precisa para esse tempo do fim. E que Ele, na sua infinita bondade, continue a falar do nosso coração. Nosso Pai querido, nós entregamos em Tuas mãos a Tua palavra, para que ela venha ao encontro de cada um de nós e faça a obra que Tu mesmo tem preparado. Ajuda-nos, Pai. Tu sabes o quão débeis, o quão tardos somos em responder-te. Mas nós pedimos que Tu interfiras pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a viver nesse tempo com discernimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém.